E nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Te pedimos assim, crendo que o Senhor se faz presente. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado nessa noite. Você que está em casa, louvar a Deus pela vida mais uma vez, pastor Moacir, juntamente com sua esposa e toda a diretoria da IADM. Deus abençoe. Nós estamos aqui na nova modalidade. A igreja, nesses últimos dias, estão nessa nova modalidade, culto online, mas ele não deixa de ser um culto onde a sua vida vai ser abençoada, onde a sua vida vai ser totalmente tocada através dos louvores e da palavra de Deus. E quando o pastor Moacir nos fez o convite, Deus tem colocado uma palavra no nosso coração e eu queria compartilhar com a igreja do Senhor nesta noite. Uma noite alegre, feliz, a noite onde nós vamos cear na presença do Senhor. Então, você que está em casa, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. Marcos, capítulo 14, versículo de número 22 até o versículo de número 26. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 22 ao 26, eu leio na versão corrigida. Diz assim a palavra: E comendo com eles, tomou Jesus pão, e abençoando, o partiu, e deu-lhe e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe, todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vida, até aquele dia em que o beber novamente no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse texto é bem conhecido de todos nós. Esse texto nós sempre relembramos, rememoramos esse texto, principalmente nessas oportunidades em que a gente aprende um pouco mais sobre a ceia do Senhor e assim cultuamos e celebramos na ceia do Senhor. E quando eu estava orando a Deus, meus irmãos, e pedindo a Deus uma palavra, Deus colocou no nosso coração esse texto maravilhoso, falando a respeito da última ceia, quando Jesus ele se reúne com os seus discípulos. E ao se reunir com os seus discípulos, Jesus ele cumpre todas as formalidades que uma ceia judaica, durante a Páscoa naquela época, exigia. E eu chamo esse momento de o banquete do amor, onde ele se reúne com os seus discípulos, e ao se reunir com os seus discípulos, ele agora vai dar uma aula, uma lição a essa comunidade, a esses discípulos, a respeito de como se portar no dia da agonia. É bem verdade que nós estamos vivendo dias angustiantes, dias de agonia, dias aonde, meus queridos irmãos, a gente olha para o horizonte e parece que não há uma saída para cada um de nós. E Deus está falando conosco através desse momento em que Jesus ele vai participar da ceia, porque o texto diz que depois que Jesus ele abençoou, depois que Jesus serviu, depois que Jesus deu graças, quando ele cumpre toda aquela ritualística, que hoje eu não tenho tempo de explicar tudo, a Bíblia diz que tendo cantado o hino, o texto diz que ele partiu para o Monte das Oliveiras. Jesus está em Jerusalém, ele vai para o Monte das Oliveiras, era um caminho de 15 minutos, mas era um caminho aonde Jesus ele sabia que iria morrer e passar o momento mais difícil da sua vida, que seria a sua morte, a morte de cruz.
um momento de muita angústia, de muita agonia. Eu não sei se você parou para pensar que depois que Jesus canta esse hino, 15 minutos depois, ele estaria no Monte das Oliveiras. Ele estaria agora no Getsemane. Ele estaria agora sofrendo as suas primeiras dores, os seus primeiros momentos antes da sua maior agonia, que seria a morte de cruz. Mas Jesus nos ensina que no dia da agonia é tempo de nós cantarmos. E ele ensinou isso na sua última ceia, na ceia pascual que ele participa junto com os discípulos. Queridos irmãos, e aqui Deus me deu uma palavra ao seu coração. É que quando Jesus ele canta esse hino, na verdade Jesus ele está cumprindo um ritual que fazia parte dos 4 cálices da Páscoa judaica. Eu não tenho tempo de explicar nessa noite, mas esse hino é o Halel, ou Halil judaico, aonde era recitado ou cantado em forma de oração do Salmo 113 até o Salmo de número 118. E eles dividiam isso em 4 taças ou 4 cálices. E quando Jesus canta esse hino, possivelmente o Salmo de número 118, que vai falar sobre rendição, que vai falar sobre dar graças, que vai falar sobre alegria, porque quando Jesus canta o Salmo de número 118 no Halel judaico, antes da sua agonia, a agonia da cruz, ele está ensinando que no dia da agonia não é momento de nós baixarmos a cabeça. Não é momento de nós estarmos totalmente travados, inoperantes, principalmente na época que nós estamos vivendo. É momento da gente cantar, mas é cantar não um cântico de tristeza, mas um cântico de alegria, um cântico que parte da alma, um cântico que parte de dentro de cada um de nós. Jesus está nos ensinando que nessa última ceia, nós precisamos ativar o poder através do louvor nas nossas vidas. E não um louvor apenas com fins terapêuticos, não, mas é um louvor que leva adoração até o nosso Deus. É um louvor, queridos irmãos, que atrai a Deus, que é um instrumento de milagre para a vida de cada um de nós. Queridos irmãos, essa época é uma época muito esquisita, muito difícil. É uma época muito nova para cada um de nós. Nós dessa época, dessa geração, nunca passamos por uma situação como essa. Uma situação parecida como essa talvez aconteceu há 100 anos atrás, talvez não, aconteceu há 100 anos atrás. Mas a gente está vivendo uma época, queridos irmãos, que é totalmente nova. A humanidade está sem saída. A ciência, ela está lutando, tentando encontrar uma solução para um problema que é tão pequeno, mas que tem se alastrado na humanidade. E Deus, falando através da sua verdade eterna, da sua palavra, Ele está dizendo para cada um de nós que é tempo de cantar na agonia. É tempo da gente abrir os nossos lábios e invocá-lo através do louvor. A Bíblia diz que quando nós estamos tristes, nós devemos orar. Mas quando nós estamos alegres, nós temos que cantar louvor. Paulo, ensinando aos filipenses, ele vai dizer que a alegria é uma ordenança. Ele diz assim: alegrai-vos, e mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Porque a alegria na vida do cristão é uma constante. A alegria na vida do cristão, ela não é circunstancial. A alegria na vida do cristão, ela não depende se você está com saúde ou não. Ela independe se a sua despensa está cheia ou não. A alegria na vida do cristão é o próprio Cristo da cruz vivendo dentro dele. É o próprio Cristo da cruz vivendo dentro da sua vida. É a experiência cristã que se promove através da adoração. É a experiência cristã que se aprofunda mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias de tribulação. Mas é nesses dias que nós conseguimos ver Deus fazer milagres através do louvor. Deus está conosco para a glória do seu santo nome. Eu me lembro, pastor Moacir, do apóstolo Paulo, quando ele chega até o distrito de Filipos. A Bíblia diz que ele chega lá através de uma revelação. Ele enxerga numa visão noturna um homem dizendo: atravessa a Macedônia,
E Paulo, como ele é obediente, ele atravessa a Macedônia. E quando chega lá, a primeira coisa que Deus faz através da vida dele é expulsar um demônio de uma jovem adivinhadora, que a Bíblia diz que dava grande lucro aos seus senhores. Quando Paulo expulsa os demônios daquela jovem, quando Paulo, ele é usado através da oração e traz libertação para a vida daquela jovem que estava cativa, a Bíblia vai nos mostrar que agora ela não dava mais lucro aos seus senhores. E aqueles senhores que eram líderes, uma espécie de senhores feudais daquela época, eles pegam o apóstolo Paulo e Silas, e a história vai dizer que eles apanham em praça pública, e eles são açoitados, doloridos. Agora eles vão parar lá no cárcere de Filipos. E quando eles estão lá no cárcere de Filipos, a história vai dizer que havia 7 portas para dentro, e eles estão ali presos, no escuro, não havia iluminação, não havia uma alimentação decente para o apóstolo Paulo, não havia companhia, a não ser o seu companheiro de batalha, missionário, Silas. Não havia nada. Você pensa que não passou sobre o coração e a mente de Paulo o seguinte: Deus, eu estou aqui na tua direção, eu estou aqui por causa de uma revelação, eu estou aqui porque o Senhor apontou o dedo indicador e disse para eu estar aqui, agora eu estou preso. É claro que isso passou no coração do apóstolo Paulo. É porque a Bíblia silencia essas verdades. Mas ele, como homem, como cada um de nós, ele teve esses dilemas na sua mente. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que eles não pararam. A Bíblia diz que perto da meia-noite, o que é que eles faziam? Eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. Eles estavam orando e adorando a esse Deus. E não era uma adoração só com fins terapêuticos para se sentir bem, não. Era uma adoração que ela tinha uma direção certa. Era uma adoração que era elevada ao nosso Deus. E essa adoração, meus irmãos, ela chegou no coração de Deus. E um terremoto foi provocado sobre aquele distrito. E quando aquele terremoto veio sobre aquele lugar, a Bíblia diz, meus irmãos, que quando o terremoto chegou, abriu-se todas as portas. Eu quero profetizar sobre sua vida hoje. Eu sei que a modalidade é diferente. Eu sei que nós estamos num culto online. Mas isso não impede você de adorar e glorificar a Deus aí na sua casa, aonde você estiver. Isso não impede você de elevar o seu coração até Deus e sentir a presença de Deus através desse culto de adoração, através desse culto de ceia. Aleluia! Deus está falando conosco e dizendo que a adoração, que é um instrumento de milagres, ela está à sua disposição nesse momento de crise. Quando Jesus canta antes de chegar no Monte das Oliveiras, Ele está ensinando a cada um de nós que no momento de agonia, não é momento de baixar a cabeça, é momento de erguer a nossa cabeça até os céus, louvar e engrandecer o nome do Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade. Quando o texto diz que Jesus ele canta e depois parte para o Monte das Oliveiras, eu aprendo uma outra coisa aqui. É que apesar de ser um caminho curto de 15 minutos, Jesus ele tinha que atravessar uma localidade chamada Cedron. E essa localidade era um riacho. Era uma torrente de inverno que partia do vale de Josafá. E essa torrente de inverno que partia desse vale, o vale de Cedron, talvez seria um impedimento para Jesus. Por quê? Porque Cedron no hebraico significa escuro. E a segunda coisa que nós aprendemos aqui é que cantar na agonia não nos impede de travessias escuras. E que travessias escuras não significa ausência de Deus. Cedron significa escuro. E para chegar no Monte das Oliveiras,
e chegar no Getsêmani, ele tinha que atravessar, queridos, Cedron. E eu não sei se você lembra, mas foi em Cedron que Davi, diante daquele dilema com seu filho Absalão, a Bíblia diz que ele atravessa esse riacho e ele chora de pés descalços nessa localidade. Porque Cedron, em alguns momentos, vai significar as nossas dores e emoções que foram tocadas em um momento de escuridão. E talvez você diga assim: mas irmão, eu estou atravessando essa escuridão. Eu perdi o emprego, eu não tenho projeção de futuro, os meus planos foram por água abaixo. E talvez você esteja atravessando o teu Cedron. São suas dores, suas emoções que estão sendo tocadas. E Deus está dizendo: olha, não se preocupe, nada vai atrapalhar o propósito. Você vai chegar no Monte das Oliveiras. Eu não sei se você lembra, mas foi em Cedron que Asa queimou os ídolos de sua mãe. E a Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 15, verso 14, que ele foi perfeito de coração diante do Senhor todos os dias da sua vida. As travessias escuras, em alguns momentos Deus permite, para que a gente possa queimar e quebrar toda a concorrência que existe dentro do nosso coração. Porque a idolatria é aquilo que concorre com o que é maior. A idolatria é a concorrência que a gente coloca diante de Deus. É tudo aquilo que vai atrapalhar a nossa atenção a Deus, o nosso temor a Deus, a nossa alegria a Deus. O texto diz lá em 2 Samuel 15 que Asa, ele quebra todos os ídolos de sua mãe. E quando ele quebra, o texto diz no versículo seguinte: ele foi perfeito de coração aos olhos do Senhor todos os dias da sua vida. Quem sabe Deus permitiu isso à igreja de Deus, a igreja do Senhor nesses dias, a igreja do século 21. Quem sabe Deus permitiu isso porque Ele quer quebrar as concorrências internalizadas do nosso coração. Ele quer tirar toda a idolatria da nossa alma. A gente quase que coloca Deus para escanteio, não com as nossas palavras, mas com as atitudes. E Deus não dá a sua glória a ninguém. E Deus está chamando a atenção da igreja. Eu acredito que esse momento é um momento que Deus está chamando a atenção da igreja para um grande avivamento que Ele quer derramar sobre a terra. Mas Ele só vai fazer isso quando Ele quebrar aquilo que precisa ser quebrado em nosso coração. Queridos irmãos, para chegar no Monte das Oliveiras, Jesus tinha que atravessar por Cedron. E eu não sei se você se lembra, Cedron tornou-se, lá em 2 Crônicas, capítulo 29, um depósito de todo tipo de impureza. E aqui eu aprendo mais uma coisa, é que atravessar momentos escuros, nós vamos atravessar, mas tenha cuidado para não permanecer neles, porque eles costumam ser lugares tóxicos. Eles costumam trazer lixo emocional. E talvez essa seja uma travessia que muitos de nós precisamos aprender na prática. Estamos atravessando momentos escuros, momentos tenebrosos. Mas tenha cuidado, vai passar. Toda luta tem um prazo de validade, vai passar. Tudo isso que está acontecendo vai passar. E quando passar, tenha cuidado para não permanecer neles. Permanecer como, irmão? Permanecer emocionalmente nesses dilemas, porque eles costumam ser tóxicos, eles costumam trazer lixo emocional, eles costumam querer apagar aquilo de vida que tem dentro de você, eles costumam querer matar aquilo que Deus já decretou sobre a sua vida, e nada vai atrapalhar você de chegar no propósito maior. Você vai chegar no Monte das Oliveiras, mas você vai chegar cantando como Jesus fez, cantou um hino e partiu para o propósito maior, que era o Monte das Oliveiras. Uma outra coisa que eu aprendo é que Cedron se tornou um cemitério no tempo do rei Josias, nos tempos de Josias. Esse vale se tornou um cemitério. Ele se tornou um cemitério da cidade. E é interessante que cemitério fala de morte. E a gente tem que ter muito cuidado, porque o inimigo, ele quer matar a gente nessa travessia.
E essa morte, esse homicídio, esse assassinato do inimigo, eu não falo da doença em si, mas eu falo de gente que se fragiliza, ou que está se fragilizando durante esse momento, de gente que está deixando de orar, de gente que está deixando de buscar, de gente que está deixando de estudar a palavra, de mergulhar, que poderia aproveitar esse tempo. Há projetos que surgiu no mundo todo, irmão, de gente que está lendo a Bíblia em 30 dias, em 50 dias, de gente que está mergulhando, de gente que está fazendo cursos gratuitos, não só no meio religioso, mas em tantas instituições que têm promovido isso nessa época. E você vai se tornar responsável por esse tempo que tem sido mal aproveitado. O inimigo quer matar você, mas não é da doença. Ele quer matar você na sua mente, é no seu emocional. Ele quer acabar com a sua vida. É o Cedron que fica entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras. É o Cedron que é a intermediária entre a tua travessia. E eu quero dizer para você, você vai atravessar cantando e o inimigo não vai te matar. Porque Deus está levantando gente forte nesses dias. Deus está levantando gente emocionalmente forte. Deus está fazendo cumprir a sua palavra sobre cada um de nós, e a sua vida não vai ser uma sepultura em vida, você não vai ser um esquife ambulante, você vai ser alguém que Deus está erguendo nesse tempo. A igreja vai sair muito mais fortalecida, nós vamos nos levantar e nos erguer nesse tempo, porque é um tempo que Deus está restaurando os profetas, Deus está levantando gente através dos dons, Deus está levantando um exército de oração. Eu tenho ouvido notícias de amigos fora do país, de gente em outros continentes dizendo que está vendo pessoas, países que eram fechados ao evangelho, estão se convertendo ao Senhor, de gente que está voltando para a casa de Deus, de gente que está tendo experiência com Deus, de gente que nunca teve uma experiência com o Senhor, está voltando a ter, de gente que nunca teve uma experiência com a palavra, está começando a ter, porque Deus, Ele está trazendo vida a cada um de nós. Mas irmão, a modalidade é diferente, o estilo é diferente, é online, eu prefiro estar dentro da igreja. É claro que não substitui o contato, a koinonia, a comunidade está reunido, mas isso não impede a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Deus continua curando nesses dias, Deus continua trabalhando nesses dias, e você vai ver, querido irmão, a igreja vai sair fortalecida, e você não vai morrer nesse teu Cedron, você vai chegar no propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Querido, eu quero partir para o final agora. Nós vamos ceiar daqui a pouco. Jesus não deixou de celebrar esse momento porque sabia das suas dificuldades que ocorreriam dali a alguns minutos. Não. Ele cantou na agonia. Ele cantou durante esse momento de tribulação. Ele cantou durante esse momento tão difícil. Durante essas mazelas que viriam sobre ele, ele conseguiu extrair um cântico. Hoje à noite eu quero desafiar você, a sua casa. Daqui a pouco nós vamos estar ceando, daqui a alguns minutos, o pastor Moacir vai celebrar a ceia. Daqui a pouco, louvores vão ser cantados aqui. Eu quero desafiar a sua casa, você, a sair desse culto, louvando e engrandecendo a Deus. A desligar o televisor, que tem sido mais um profeta do caos, do que um combustível de ânimo e esperança para a nossa vida. A desligar o televisor, a fechar o celular, a desligar um pouco o computador, e abrir a sua harpa. Eu me lembrei agora, irmã Socorro, da temática da festa de vocês. A tirar a harpa do salgueiro e começar a cantar e louvar. Porque essa é a hora que Deus está exigindo fé de cada um de nós. Essa é a hora de agradar a Deus. Aonde nós estamos, queridos irmãos, através do louvor, nós temos um instrumento de milagre de Deus sobre as nossas vidas. Jesus parte para o Monte das Oliveiras, mas Ele parte cantando. Ele parte para o Monte das Oliveiras, mas Ele não deixa de cumprir todo o ritual. Irmãos, uma celebração de Páscoa judaica naquela época,
Havia muitos rituais que eram observados. Começava se lavando as mãos, depois pegava uma taça, não como essa, mas uma taça mais aberta, enchia de vinho com um pouco de água diluída. O dirigente bebia um pouco, depois distribuía os presentes para que eles bebessem. Daqui a pouco abençoavam as ervas amargas, molhavam elas no molho, comiam as ervas amargas. Só depois disso é que o cordeiro, ele era cortado. Ele não era partido, ele era cortado com delicadeza. Sabe por quê, querido? Porque a ceia envolve todos esses sentimentos de unidade, de amarguras que às vezes estão dentro do nosso coração, de celebração. Mas tem uma coisa interessante: não pode faltar o cordeiro. E hoje à noite, durante o nosso cântico, durante esse cântico da sua agonia, não se preocupe, não vai faltar o cordeiro dentro da sua casa, não vai faltar o cordeiro dentro do seu lar. Eu quero profetizar sobre sua vida hoje, sobre essa igreja, sobre esse campo que eu amo tanto, sobre esse irmão, sobre essa liderança que eu amo tanto. Eu quero profetizar, não vai faltar o cordeiro. Os cultos mudaram, a didática agora é outra, é online, mas não vai faltar o cordeiro. Aleluia, você não está dentro de um templo com 4 paredes por enquanto, mas não vai faltar o cordeiro. Talvez você esteja privado de trabalhar, de ganhar o seu dinheiro, mas não vai faltar o cordeiro, nem as providências do cordeiro sobre a sua vida. Talvez você esteja sem estudar, esteja achando até chato fazer a faculdade online como eu faço, esteja achando chato estudar online, mas eu quero profetizar sobre a sua vida que não vai faltar o cordeiro sobre a sua vida. O cordeiro está aqui nessa noite, queridos irmãos, e sobre isso eu quero profetizar sobre você hoje. Eu queria que você guardasse essa palavra sobre o seu coração, sobre a sua alma, sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, você vai atravessar e vai chegar no seu propósito. Jesus, ele sai de Jerusalém, meus irmãos, e vai para o Monte das Oliveiras. O propósito era chegar lá porque ele tinha que cumprir aquilo que Deus havia designado. Mas quando ele sai de lá, queridos irmãos, mesmo diante de uma travessia, com todas essas simbologias e significados, ele está olhando para o alvo, ele está olhando para o propósito, que era chegar no Monte das Oliveiras. E hoje nós estamos rememorando isso, que esse Cristo da cruz, esse Cristo da graça, ele está aqui nessa noite, sobre nós. Ele está aqui nessa noite, sobre a sua vida. Ele está aí na sua casa, na sua residência. Apesar de toda a agonia, apesar de toda a tribulação, apesar de tudo que tem te acontecido nos últimos dias, mas ele continua contigo. A palavra de Deus diz, Jesus declarando o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nada é maior do que Jesus, meus irmãos. Nada é maior do que Ele. Continue adorando, cantando a esse Deus, porque nós temos a certeza de que uma vitória maior, de que algo tremendo da parte do Senhor, Ele está trazendo para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está. Eu concluo agora essa mensagem e eu vou fazer uma breve oração pela sua vida e em seguida, pastor Moacir, ele já assume aqui o trabalho novamente para a celebração da ceia do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos aonde você está. Aonde você está. Talvez você diga assim, mas irmão, está difícil cantar nessa agonia. Eu vou orar para que Deus te dê força nessa noite. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Pai, aqui está o teu povo, a tua igreja. Oh Senhor, que momento lindo esse. Nós estamos sentindo a presença do teu Espírito Santo nesta noite, Senhor. E eu quero te pedir, Pai, aonde esse canal chegar, aonde esse vídeo chegar, Deus, eu quero te pedir, Pai, que haja uma liberação de cura sobre a vida dele.
Que haja, Pai, uma liberação de cura sobre a vida dela. Deus, eu quero te pedir, Pai, coloca um novo cântico agora sobre a vida dele, sobre a vida dela. Deus, ela estava fadado a desistir, mas surgiu nessa noite um cântico na agonia, Senhor. Surgiu nessa noite um novo cântico na tribulação. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que a partir de agora, um novo cântico aconteça sobre cada um de nós. Eu te peço, Deus, que haja milagres nessa ceia, que haja restauração nessa ceia. Deus, cumpre o teu propósito nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus.